Fala empresário, empresária, se você é do food service, trabalha com restaurante, delivery e quer aprender a tomar melhores decisões para o seu negócio, você chegou no lugar certo. Eu sou Jean Richon, estou há mais de 20 anos nesse segmento e nós decidimos colocar em prática e trazer essa iniciativa para dentro de um estúdio. Aqui nós vamos trazer lideranças, pessoas que estão no campo de batalha, transformando esse segmento. E hoje nós temos um convidado especial para inaugurar essa temporada. Daqui a pouco vocês vão conhecê-lo. Vem com a gente, esse é o AD Talks, o molho que faltava para o seu negócio. E antes de começar a entregar o ouro aqui com o meu ilustre convidado, eu não podia deixar de agradecer as marcas que chegaram junto, que tornaram isso uma realidade. Eu queria agradecer a cada apoiador que chegou com a gente nesse projeto. Obrigado, Brand, canal próprio, top 5 no Brasil, uma ferramenta maravilhosa que a gente usa no nosso dia a dia. Valeu, Daniel, valeu, equipe da Brand. Repediu, essa é fácil de descrever, para mim o melhor CRM para restaurante que existe no Brasil. Fernando, Francisco, todo o time, obrigado por estar com a gente nessa. Nola, ecossistema Nola, aqui tem algo especial, daqui a pouquinho vocês vão saber por quê. O ecossistema para food, um sistema de PDV muito completo, a gente vai falar um pouco mais. The Pack Place, uma gráfica muito completa para todos os segmentos do food service. Muito obrigado, Davi e todo o time The Pack Place por estar com a gente. King, produtos de higiene, se você tem um restaurante, quer ter padrão, quer ter controle, você precisa conhecer a King. Valeu, Fernando. Grupo Ímpetus. Obrigado, Grupo Ímpetus, uma marca carioca, franquia, uma rede de restaurantes. Se você quer empreender, vai conhecer o Grupo Ímpetus. Andrade Oliveira, assessoria jurídica para empreender com segurança. Com certeza é a melhor opção. FM Kitchen, tecnologia de ponta para sua cozinha. Obrigado, Fábio Michael. Fechando essas marcas de peso. Obrigado ao iFood, que veio apoiando essa nossa iniciativa. Areta, Diego, toda a equipe. É um prazer imenso. Obrigado aos nossos apoiadores. Vambora, vamos entregar o ouro. E para estrear o nosso episódio, a gente trouxe uma pessoa aqui com bastante bagagem, que já navegou por diversos segmentos dentro desse universo do food service, logística, multinacional. O cara tem uma bagagem sensacional, vai trazer muito conteúdo para vocês. Eu tenho o prazer aqui de anunciar Estrela. Vitor, prazer imenso ter você aqui com a gente no AD Talks. Vitor, para quem não te conhece, fala um pouco da sua trajetória, sinta-se em casa, é um prazer imenso estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo sobre food. Vambora, vamos nessa. Boa, bom demais. Prazer, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Vitor, né, mais conhecido por Estrela, que é meu sobrenome. Como o Jean comentou, a gente está aí nesse mercado tem um tempinho, eu sou entusiasta demais do mercado de food. 12 anos de trajetória já em grandes empresas, fintech, passei por uma empresa multinacional também, onde tive a oportunidade de aprofundar muito no food, indo desde logística, compra, o mercado mais comercialmente falando, né? Então, a minha especialidade é na frente comercial. Então aí, sou da escola da Stone, que vivi boa parte da minha trajetória comercial ali, depois a multinacional que ele comentou, eu vivenciei muito essa frente logística, pegando aprendizados do mercado, né, de outros países, principalmente dos Estados Unidos, entendendo como essas empresas fazem no dia a dia para ter sucesso. E aí, recentemente, recebi um excelente desafio que me empolgou demais e me fez estar aqui hoje, né, conversando com o Jean, que é como sócio do Nola, olhando mais para frente de growth, né? Então a gente tem um desafio aí de tração muito interessante. Jean já é um grande amigo aí de longas datas, a gente já conhece há muitos anos, e eu acho que a gente conseguiu esse match aí para realmente dar continuidade a um trabalho que eu sei que não é muito fácil para vocês, é um trabalho árduo e que cada dia ele vem com muitas novidades e a gente está aqui para falar dessas novidades. Estou bem ansioso, bem animado. Espero que a gente consiga contribuir bastante, que o conteúdo é de peso. Vambora, vamos fazer acontecer. Tô com uma cola recheada aqui de temas, de perguntas, coisas que vocês mandaram pra gente no Instagram, um resumo do que a gente traz aí, do contato com o dono de restaurante, né, Vitor? Eu acho que o objetivo desse episódio, desse podcast, é a gente virar a entrelinha da teoria e começar a falar do que mexe ponteiro para o empresário. A gente sabe que o empresário ele tem um recurso muito limitado, escasso, que é o tempo, e a gente está num momento de tecnologia, tudo muito acelerado,
cada dia sai uma coisa nova e ao mesmo tempo que tem aí um universo de possibilidades, o empresário ele também fica um pouco, acho que perdido é a palavra certa. O que eu tenho que estudar? Eu tenho que parar? Eu tenho que criar por conta própria? Então a gente vai hoje aprofundar um pouco mais esse tema. Inteligência artificial aplicada para o seu negócio. Vamos desmistificar um pouco esses nomes difíceis, o que está passando toda hora na internet e vamos tentar dar um norte para o empresário que quer desenvolver no food service. Vitor, a gente fala muito no food service sobre uma dor, uma dificuldade, que é o recurso humano, a mão de obra, né? Sempre que eu converso com um dono de restaurante, a gente tem ali 2 pilares onde a gente vê que tem uma carência. Números, as pessoas acham que é um negócio de comida, mas na verdade é um negócio de números, é puramente matemático. E depois vem gente. Você precisa de pessoas para replicar aquilo que você construiu como conceito, aquilo que quando você é pequeno você consegue dar conta, mas na hora que você começa a crescer, pensa em ter mais de uma unidade, você precisa replicar aquilo através de pessoas, capacitar pessoas. E aí a gente esbarra nesse momento onde a IA, que é um termo muito vago, ela entra como na sua visão? Ela entra como algo que vai substituir o humano, algo que vai complementar? Como é que você enxerga isso? Você que é uma pessoa que está navegando com mais profundidade nesse ecossistema através do seu desafio atual no Nula. Perfeito, perfeito, Jean. Eu acho que esse é um assunto, inclusive, hoje muito falado, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela veio sim para somar, tá? De forma alguma eu imagino ela substituindo o dono de restaurante. Eu acho que é muito mais o dono de restaurante entender como que ele usa a inteligência artificial ao seu favor. Eu gosto de brincar que o dono de restaurante ele tem 3 principais papéis, né? Ele transita entre o cozinheiro, o operacional e o estratégico. E eu acho que a inteligência artificial vem para conseguir tirar esse perfil tão operacional do dono de negócio. Eu acho que o cozinheiro estratégico, quando eu brinco, é literalmente você sempre estar vivendo ali a ponta, né? Então sabendo realmente como está o seu produto, como ele está sendo preparado, a qualidade dele. Isso eu acho que é sempre muito importante estar vivo no dono. E o estratégico é muito importante para você conseguir levar o seu ponteiro sempre para cima. E quando a gente vem com o operacional, é onde faz com que o dono de restaurante muitas vezes não consiga transitar pelos 3 perfis, porque tem muita demanda do dia a dia. Então a gente sabe que hoje o dono de restaurante, ele cruza, cabeceia, faz o gol, comemora, volta para defender. E a inteligência artificial, ao meu ver, ela vem justamente para desafogar um pouco o dono de restaurante e para ter um braço direito ali na operação. Dar o norte, ajudar a tirar esses processos manuais, né, de fato operacionais e conseguir transformar isso em processos automatizados. Você precisa ou ter um domínio muito forte da inteligência artificial para internalizar ou ter aquele parceiro e tem que escolher a dedo o parceiro, não adianta. Hoje tem muitos, se você não escolher a dedo, você acaba se prejudicando. Então, um parceiro mal escolhido pode prejudicar sim o seu negócio. Então, escolher a dedo o parceiro que você quer levar para frente para que você consiga focar no que é o principal. Atender bem o seu cliente e fazer o seu produto com a melhor qualidade. Muito bom. Ignorar hoje a inteligência artificial para o empresário é uma escolha ou já começa a virar um risco para o negócio? Isso é algo que eu ouço bastante. Eu já estou há mais de 20 anos nesse segmento. Meus pais eram de food, meus avós eram de food. E a gente tem no nosso ecossistema hoje com a A10 empresários que já estão há 20, 30 e alguns até há 40 anos nesse segmento. E o mercado de food service entrar no segmento de restaurante, propriamente dito, antes tinha uma barreira de entrada muito maior. Você precisava pagar uma luva, você precisava de um fluxo de caixa mais alto, você ter um ponto, os sistemas eram eles eram sistemas mais robustos, mais caros, você precisava montar a estrutura de servidor, não era tão simples entrar no food como é hoje, né? Hoje com a chegada do delivery, com as dark kitchens, com a mudança do mercado, a gente tem muito mais aventureiros, pessoas menos capitalizadas que acabam entrando, se jogando e depois que o barco saiu do porto, que ele está em movimento, eu começo a arrumar a casa.
E é o que você falou, o empresário ele faz tudo, ele está sempre corrido, e ainda tem empresário que está hesitando. Peraí, eu preciso aprender, eu uso ferramenta, é uma opção, ou já começa a ser um risco para o negócio dele? Como é que você enxerga isso, você que está vivendo isso no dia a dia, Vitor? Perfeito, perfeito, Jean. Eu acho que o risco ele é inerente, ele realmente é um assunto que precisa ser internalizado para o dono de restaurante, mas muitos, né, acham que é um risco de, meu restaurante vai ser visto como obsoleto, eu vou ficar para trás. Eu diria que não é esse o risco, tá? Eu acho que o risco realmente é de você ficar para trás para o seu próprio concorrente, para o restaurante que está do seu lado, que já começou a olhar isso. Daqui a 12 meses o dono de restaurante não opera da forma que opera hoje. Quanto mais rápido você se adaptar à nova forma de tocar um negócio, maior a chance de você sair na frente. Então eu diria que o risco está muito atrelado realmente ao seu concorrente, aquele que já começou a olhar esse assunto. Qual é a grande diferença? Você falou muito bem. É, a inteligência artificial ela veio para dar acesso, né, e simplificar coisas que antes exigia uma especialização muito grande ou diversos players e parceiros para fazer com você ou por você. Quando você entende a essência da inteligência artificial, você consegue executar e aprimorar coisas que antes precisava de anos para se especializar. Então, hoje em dia, você não precisa ser um programador para conseguir desenvolver coisas dentro da sua rotina do restaurante. Então, eu acho que isso é o ponto mais importante, assim. Estrela, você trouxe o tema central, eu acho que da nossa conversa aqui, e aí eu vou me colocar na pele do dono de restaurante. Eu fui dono de negócio durante muito tempo, com inteligência artificial ou sem inteligência artificial. Quando a gente cai de paraquedas dentro desse segmento, a gente percebe que é muito mais do que produzir comida, né? E a gente começa a ouvir termos extremamente complexos. Se tivesse que escolher hoje 3 pilares para o empresário focar, usando ferramentas, que pilares você acredita que dariam mais chances para quem está assistindo a gente hoje, para quem está montando um negócio do zero, ou para quem já tem um negócio? Cara, se eu focar nisso aqui, fizer isso aqui bem feito, eu já vou sair na frente de quem está olhando para tudo, ou de quem não está olhando simplesmente para nada, está produzindo e está indo. Boa. Então, Jean, eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? Falando em pilar, vou até remeter um pouquinho de onde nasceu o Nola. Para quem não sabe, o Nola nasceu dentro de um restaurante. E a gente formatou diversos grupos, né, de empresa. E, naturalmente, nessas formatações, a gente começou a sentir muitas dores. E via diversos sistemas onde não tinha uma conversa, eles não conversavam entre si quando a gente via que estava pagando diversas funcionalidades para conseguir chegar numa diversas dores que não resolvia ainda assim o nosso problema. E a gente falou, cara, tem oportunidade aqui, eu acho que está na hora da gente abrir isso para o mercado, começamos a desenvolver dentro de casa, testar, usar a gente ali realmente como protótipozinho, né? E aí saiu o que de fato é o Nola. E uma das principais frentes que a gente não valorizava, eu acho que é difícil você encontrar um sistema que faça isso, e por isso que eu me intitulo e tenho a tranquilidade de intitular o Nola como ecossistema, é a frente de gente e gestão. A gente vê isso uma dor muito grande hoje, e a frente de gente e gestão tem algumas, né? Eu acho que tá para nascer um empresário que não tem dificuldade hoje de ter uma mão de obra qualificada e conseguir manter esses, né, colaboradores por muito tempo motivados dentro da empresa. E, em paralelo a isso, a gente envolve muitas outras questões, que é a capacitação, a próprio treinamento, padronização, né, de rotinas e processos. E quando a gente fala desse módulo, né, que o Nola faz muito bem de gente e gestão, cara, você garante que todos os seus colaboradores já estão seguindo o mesmo tipo de processo, foram capacitados da melhor forma, você consegue ter ferramental de rotinas e tarefas, checklist, conformidade. Então é um trabalho muito conjunto de qualidade e processo para que você tenha pessoas boas no seu time, né? Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que não dá para copiar. Dá para copiar tecnologia, dá para copiar ideia, dá para copiar produto, mas pessoas, eu acho que elas são incopiáveis, né? Elas são únicas. Então, eu acho que essa é uma frente muito bacana, que eu diria que não dá para abrir mão, tá? E você precisa ter um parceiro que olhe isso, não dá para você menosprezar, porque você realmente fica apagando sempre fogo, incêndio, todo funcionário que você perde é um retrabalho, enfim. Então, acho que essa é uma frente muito importante. A segunda frente. Deixa eu só complementar aqui. Quando você fala de gente e gestão,
Eu acho que a pergunta que a gente fez no início do episódio sobre a IA vai substituir, se ela vai, né, tirar negócios do jogo, do segmento, eu acho que o lado humanizado, ele para sempre vai ter o seu valor. Com certeza. Quando a gente fala de pessoas, quando você entra num restaurante, quando você entra numa loja, você sente na hora. Você pode ter o melhor sistema, o melhor equipamento na sua cozinha, alta tecnologia, você sente que tá tudo redondo, mas existe algo que a máquina nunca vai ter, que se chama energia. Total. E quando a equipe gosta de estar ali, tem brilho no olho para o que eles estão fazendo, e isso é replicável, a gente enxerga que são marcas que investem em gente. Eu venho de uma escola onde tinha uma preocupação muito grande, uma metodologia muito americana de trabalho, onde utiliza-se já há muito tempo essas funcionalidades, como a gente conversou, de ter a universidade, de ter treinamento, de ter cursos, de ter reciclagem, trazer parceiros para dentro do seu negócio para poder fazer degustação, mas é sempre nessa preocupação de gente para gente. No fim das contas, quando você vai para um restaurante para ter um momento de lazer, um momento de negócio, você interage mais ou menos com quem está te atendendo, mas é um negócio de pessoas. E esse é um pilar, com certeza, muito valioso. Você vai num restaurante hoje, você quando é bem atendido, infelizmente é uma dor hoje do Rio de Janeiro, principalmente, né? Mas no Brasil como um todo, a qualidade do atendimento quando você vai em algum estabelecimento físico. Quando você é bem atendido, você já sente um diferencial. O que era para ser comum, hoje é um diferencial. Isso não adianta, isso nunca vai ser substituído por inteligência artificial. Sim. Né? Então eu acho que é importante você entender onde está as impessoalidades, aquilo que você nunca vai substituir, fazer isso bem feito, ter parceiros para te ajudar e o que você consegue substituir. Uma coisa que me lembrou aqui também, um dos motivos da minha vinda para esse desafio, né, do Nola, de ter nascido dentro de restaurante e, cara, ser uma empresa que é tão entusiasta com tecnologia, inteligência artificial, é que a gente tem essa rede dentro de casa. Eu acho que a gente está aqui, inclusive, para isso, né? Para fomentar o empreendedorismo aqui dos donos de restaurante. E, cara, eu queria deixar bem claro para todos, para você e para todo mundo que está ouvindo, as portas abertas que a gente tem para ter essa troca, né? Eu acho que a gente tem muita troca, a gente tem muitos grupos dentro de casa que já fazem coisas muito bem feitas, que a gente não precisa necessariamente bater a cabeça para aprender. Né? A gente tem parceiros, e eu acho que quando a gente se une como parceiro, a gente construiu o nosso ecossistema, também uma comunidade de empreendedores que se somam, eu acho que isso acelera muito o processo, porque você não precisa bater a cabeça, né? Você aprende com o que o outro já fez. Eu acho que você está aí trazendo o poder do network. É isso. Que é algo que também a inteligência artificial vai ter muita dificuldade de substituir. É claro que com a pesquisa facilitada você consegue também aprender com quem já traçou aquela jornada, mas não tem nada melhor do que um bom e velho café, um coffee break, um almoço, um encontro com empresários que são do seu segmento. Então isso é algo que a gente, como aceleradora de restaurante, a gente tenta ao máximo. Eu vivo conectando marcas. Sim. Cara, eu tô com uma dor nisso, eu não tô sabendo fazer tal coisa. Pera aí que eu vou te conectar com alguém que tava com isso há um tempo atrás, que tá usando o sistema tal. A gente tem muito esse jogo de cintura, né? De tentar conectar os empresários. Porque, no fim, é uma espiral. Você entende que, por mais que tenham vieses diferentes e dores diferentes, vamos chamar de dificuldades, né? Não dores, acaba que os temas se repetem, né? A gente falou aqui sobre gente e gestão, que eu acho que é um viés muito rico, muito importante. Ele é um diferencial hoje para atendimento, para fazer o cliente voltar. Você pode ter uma comida muito boa, mas se você atende mal, a pessoa não volta. E aí entra a parte menos agradável, mas divisor de águas, que é o famoso CMV, que é o famoso pilar matemático. Tem empresário que quando eu começo a falar, vamos olhar teu DRE, vamos olhar tua margem de contribuição, você já sente a expressão mudar. Total. Se você não gosta, você tem que ter um sócio que gosta, ou você tem que contratar alguém ou uma empresa que domina isso. Como é que você enxerga isso, Vitor, hoje dentro do PDV? Até onde o PDV consegue traduzir os dados do negócio para deixar de forma muito mais visual e objetivo
o que o empresário precisa olhar nesse viés matemático para tomar melhores decisões? Perfeito, perfeito. Eu acho que o CMV, né, e esses números, ter noção do número é padrão. Acho que qualquer pessoa que a gente fizesse essa pergunta colocaria um dos pilares dados, né? A gente fala de CMV, a gente pode falar de DRE, diversos outros indicadores. Como eu enxergo hoje, eu não vou nem falar PDV, porque sendo muito sincero, Jean, o PDV ele em breve vai morrer, né? Ainda mais com essa inteligência artificial cada vez mais forte, SaaS que forem muito simplistas, eles estão tão tendenciados ao fracasso. Totalmente. Né? Então você vai precisar se transformar num ecossistema que ainda não é. Então, mas vamos falar de um ecossistema de gestão. Até onde ele vai? Eu acho que a grande diferença para você escolher de fato o parceiro que você quer para sua caminhada é entender como ele contribui. Você pode simplesmente oferecer um sistema que vai ter os dados, praticamente todos hoje fazem. Você consegue preencher todos os seus produtos, você consegue calcular de fato entrar para o seu CMV, você bota lá quantidade, a unidade, o estoque inicial, o estoque final, tudo isso você consegue diferenciar, só que ainda dá muito trabalho. E eu acho que é aí que está o grande problema hoje, né? O dono de restaurante parar para executar isso. Vamos contar o nosso estoque semanal, é o ideal, né? Se você fizer isso uma vez por mês, já era. Vamos contar ele semanal, tem que ter alguém para fazer isso. Beleza, além de contar o estoque, eu preciso garantir qual que foi o meu inicial, qual que é o meu final, quanto que eu preciso comprar. Tem que ter alguém para fazer isso. Eu preciso agora fazer o cálculo, entender o meu CMV por produto, preciso entender desperdício. Quantos donos de restaurante hoje conseguem colocar desperdício na conta do CMV? Tem que ter alguém para fazer isso. Então, respondendo sua pergunta, até onde eu acho que depende de fato do parceiro que você está usando. Trazendo um pouco a nossa realidade, eu percebi que eu ia me tornar um diferencial como ecossistema no momento em que eu de fato decidi fazer parte da construção com o dono de restaurante. Então você está vivenciando algumas implantações hoje, né? Você pode até falar um pouquinho, mas não dá só para oferecer a minha solução. Eu preciso ter esse processo automatizado, e aí vem a inteligência artificial. Eu preciso dar para o dono de restaurante um financeiro automatizado, um estoque automatizado. Eu preciso ter uma forma simplória de me passar o cardápio digital e já conseguir cadastrar tudo para ele no sistema. Ele me passar a ficha técnica, já ter tudo cadastrado dos produtos. Então, tudo isso faz muita diferença no quão simples fica a solução. Então, eu acho que é isso, o quanto você tem um parceiro que está disposto a ir além. E o principal, existe à frente de execução de compra, venda e financeiro. Não dá por um sistema também com módulos simples fazer isso. Então a gente tem outros frentes que conectam o Supify da vida. Para quem não conhece, é legal entender também que já envolve um marketplace que conecta o fornecedor ao dono de restaurante. Você não precisa ficar mandando no WhatsApp procurando todos os fornecedores. Você tem tudo isso conectado e ele já conecta na hora que você faz a compra direto no seu estoque, deu baixa no produto, já vai para sua DRE. Então é uma gestão literalmente completa, desde a compra até o controle de estoque e a venda. Então a gente faz essa visão 360. Porque não adianta, se você tem uma ponta solta, já é um problema. Esse é o grande desafio. Você precisa conectar tudo. Se você não conseguir conectar tudo, dificilmente você vai chegar na resposta final, que é como que está a minha margem de lucro. Muito bom, muito bom. Você pode até ter resultado com, vamos chamar de pontas soltas, né? Hoje o que eu vejo na prática é, o empresário ele escolhe um tema. A gente ouve falar muito de CMV, compra de mercadoria. O negócio começa sempre lindo. Eu monto minha ficha técnica, eu faço bonitinho, os números. Se eu vou conseguir botar aquilo em prática, contar meu estoque, conseguir fazer eu vivi minha época de dono de restaurante, onde eu tinha um grupo por trás. Eu era associado a uma multinacional e eu era sócio operador de um restaurante. E aquilo já chegava mastigado para mim em muitos momentos. CMV teórico, ele está dentro do PDV. Você vendeu 368 pratos de filé mignon com queijo. Você deveria ter usado, sei lá, X quilos de filé mignon. E o real, quanto eu realmente usei? Quando eu falo de CMV teórico para CMV real. Na hora que você começa a ir nesse nível de profundidade, se você não tem um sistema, se você não tem ferramentas que estão conectadas no ecossistema como um todo, você começa a trabalhar com achismo. E aí você começa a se acostumar com a quantidade de produto que você compra. E a gente sabe hoje que o dono de restaurante, ele infelizmente, ele sofre de roubo.
Eu vivi o cliente final levando tudo que ele podia levar. Do sabão do banheiro até os objetos de decoração da mesa, até decoração do restaurante, caneca, talher, é o cliente levando. A equipe, em alguns momentos você tem equipe. O fornecedor, em alguns momentos, se ele percebe que você não controla o teu estoque, se ele percebe que a mercadoria chega e você não pesa, é muito mais fácil você perder dinheiro com o restaurante do que você ganhar dinheiro. Né? Não é à toa que a gente está vivendo um segmento onde quase 80% dos negócios fecham nos primeiros 2 anos. E como a gente estava falando aqui, né, antes do episódio começar, muito por conta de gestão. Que dados que você traz hoje navegando entre muitos negócios? Tem, Vitor, na tua visão, algum segmento hoje, algum nicho que sofre mais do que outros? Qual que é a tua experiência aí de campo de batalha em relação a isso? Boa, boa. Cara, eu acho que esse é um dado realmente bem relevante, né? Dos 50%, próximo a 50% de empresários que fecham em até 5 anos, 40% desses números está atrelado a você realmente não ter bem calculado os seus números. Então, é muito mais pela sua margem de lucro do que você ter um produto que não é de tanta qualidade ou outras variáveis. Falando em segmento, Jean, eu acho que está menos atrelado a segmento e mais atrelado com a estratégia que você utiliza na conjuntura de como você vive a sua jornada ali, né, com o cliente. Eu vou dar um exemplo. Tem uma diferença grande entre delivery e salão, né? Hoje o delivery, ele tem, entre aspas, a sua margem um pouco afetada pela própria plataforma, né, natural, que já tem um pouco do que ela consome, da sua margem total, atrelado ao seu CMV, então tem uma tendência à operação de delivery ter uma margem mais apertada. Mas é aí que vem o outro lado, que é você consegue compensar com muita inteligência artificial para te dar números simples. Quando você olha a sua matriz BTG, por exemplo, você consegue ver qual que são os produtos estrela, qual que é a vaca leiteira, o que é cachorro ou abacaxi, como chamam. E, cara, isso ele pode mudar a qualquer momento, né? Tem produtos que às vezes representa 25% do seu cardápio que não vende. Ele está tirando dinheiro seu. É custo, é exclusivamente custo. E se você não faz essa atualização com uma certa frequência, você está deixando dinheiro na mesa. E você pode usar a inteligência artificial para isso. É simples, você consegue fazer ela automaticamente todos os dias, atualizar um número que te daria um trabalho de fazer. Então, acho que está menos atrelado a CMV, óbvio, né? Se a gente olha um japonês, normalmente tem uma margem... Depende, óbvio, de segmento, mas eu diria que é muito mais o como você usa os seus dados hoje. Então, assim, cara, se tem uma coisa que eu olho o dono de restaurante que vai ter sucesso não é mais aquele que tem o melhor produto. É aquele que sabe ler dados e o seu bom produto vai ser apenas consequência de uma boa leitura de dados, porque você vai, a partir de agora, entender onde está o seu problema e como você consegue aperfeiçoar. Não, e você tocou num ponto valiosíssimo. Ler dados, conseguir tomar decisões através de dados. Às vezes é necessário deixar o coração de lado. Meu pai teve pizzaria, teve restaurante durante muito tempo. E ele é francês, franco, com italiano, com descendência italiana, meu avô era italiano. E a gente estava numa cidade pequena, né? A gente morava na região da Costa Verde e meu pai queria fazer massa fresca. Ele queria fazer uma pizza de longa fermentação, mas o mercado que ele estava inserido não pedia isso. O cara colocava ketchup na pizza dele, ele ficava furioso. Então eu acho que o empresário também ele precisa apontar uma direção quando ele monta um negócio. Né? Quantos negócios a gente já não viu quebrarem por conta de uma resistência também do empresário em ter uma leitura comportamental baseada em dados. Sim. Olha, eu quero vender pizza e no horário do almoço eu estou vendendo produtos de grill. E eu começo a perceber que aquela minha marca, que eu achei que ela cresceria como pizzaria, ela começa a desenvolver muito mais com almoço, com comida brasileira, com comida contemporânea. E se você não ajusta essa rota, o seu negócio ele pode estar fadado também a fechar, a não crescer, por conta de você ter se inserido numa proposta diferente. O cliente fala muito, né? A gente estava falando aqui de pilares, a gente trouxe um primeiro pilar de gente e gestão, a gente trouxe um primeiro pilar aqui, um segundo pilar de números, né? A gente falou de todos esses indicadores que
que daria para passar uma hora aqui falando só desses indicadores. E aí eu acho que tem também, Vitor, um pilar que hoje ainda é muito pouco explorado e que as ferramentas elas já começam a estar muito bem preparadas e muito mais acessíveis para isso, que é quando a gente fala de recompra. Acho que quando a gente toca em pontos como CRM, né? Na 10 a gente utiliza uma ferramenta que é o Repedil, que faz uma segmentação de dados ali muito parruda, muito acessível, você conseguir transformar suas campanhas, você hoje utilizar recurso de e-mail marketing, WhatsApp, disparo com áudio, coisas que antes você precisava de um sistema parrudo ou de um time que dominasse muito aquilo, era complexo você fazer esse tipo de campanha para chegar num exemplo prático de Vitor, você foi no meu restaurante, 10 dias depois você vai receber um disparo ultra segmentado no seu telefone falando, ei Vitor, estou com saudade de você, aquela pizza de calabresa que você pediu já tá no forno, posso mandar para sua casa? Total. E você consegue chegar nesse nível com velocidade, com custos acessíveis, com transparência também em relação a dados, usando uma API oficial, fazendo um torpedo de voz ali, né, simulando a voz do empresário que muitas vezes está por trás de uma marca. Esse tipo de frente de personalização, de ultra personalização para gerar recompra, como é que você vê isso hoje no dia a dia? Qual o percentual de restaurante, você que está navegando em muitas implantações, e eu tenho percebido uma implantação extremamente personalizada ali, ombro a ombro, né? Que eu acho que é um grande diferencial do ecossistema do Nola. Como é que você tem visto isso na prática? Legal. Muito bom. Assim, Jean, foi o que eu comentei, né? A personalização na implantação eu acho que é o principal diferencial hoje, e eu acho que é o que vai destacar, pelo menos no médio prazo, uma empresa de outra, né? Em qual que você vai escolher para ser seu parceiro. A que está do seu lado ou a que só se oferece uma solução e você tem que executar tudo. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que, olhando mais para essa frente de recompra, né? De CRM, a gente nem precisa ir tão além. O que eu acho que seria um grande diferencial? O dono de restaurante conseguir sair um pouco do operacional, aquele perfil que eu comentei lá no início, e ele conseguir olhar com uma ferramenta de CRM, a Dona Maria, ela gosta de sentar na janela. Cara, então eu vou dar um atendimento personalizado para a Dona Maria, porque eu sei que ela gosta de sentar na janela. A Dona Maria, ela compra tais produtos ou ela sempre pede esse pedido de sobremesa, então eu vou ter uma venda sugestiva. Então eu acho que quanto mais você entende o comportamento do seu cliente, mais você transforma clientes em fãs, né? Então eu acho que a gente tem um indicador que é ego, né? Eu acho que isso já está sendo desmistificado, mas é o tal do número de pedidos. Eu tenho que fazer tantos pedidos, aumentar meu número de pedidos, mas na verdade não está só atrelado ao número de pedidos, está atrelado em você conseguir ter mais margem e muitas vezes fazer com que seu cliente ele vire seu fã. Eu acho que é aí que está o segredo, né? Eu acho que as empresas que vão realmente ter sucesso daqui para frente, não só as empresas que vendem muito, são as empresas que vendem muito e transformam clientes em realmente fãs, que têm essa recorrência. Então, eu acho que o CRM ele está aqui justamente para trazer a recorrência, garantir que você entenda exatamente o comportamento do seu cliente e atenda ele de forma personalizada, como a gente está falando, que é o que eu preciso fazer hoje. Se eu não atendo o dono de restaurante hoje de forma personalizada, eu muito possivelmente estou aberto a perder esse cara, porque eu vou ser o mais do mesmo. Totalmente. É comum o sistema oferecer XYZ. Agora, eu consegui ter esse atendimento personalizado. Um dado legal que você comentou, eu acho que tem a ver com estratégia. Cara, lá fora é muito comum, né, você utilizar essa estratégia de dynamic pricing, que é tipo um preço dinâmico. Então, você em horários de pico, você tem uma cobrança de valor diferente de horário de vale. Isso lá fora já fazem muito. Aqui a gente chama muito do happy hour, né? O happy hour é que é aquele horário que ele é mais vazio, a gente bota um precinho menor para ganhar volume de venda, no preço cheio e no horário que está mais movimentado a gente volta para o preço normal. Mas é muito difícil você ver o inverso. O horário que está cheio, a gente tem um preço até um pouco mais alto. E eu acho que o dono de restaurante ele tem esse receio de realmente brincar com algumas variáveis do negócio dele. Por quê? Ou porque ele realmente não sabe exatamente a consequência que isso pode gerar, ou porque ele não conhece o seu cliente final, né? Ele não sabe exatamente o que significa eu variar talvez R$ 1 no preço final, ou ao invés de 2 camadas de cebola, colocar uma no... Então, quando ele não entende
o impacto que uma cebola caramelizada pode fazer no hambúrguer, ou quanto o impacto que ele aumentar R$ 1, R$ 2 no seu horário de pico, e ele começar a entender esse comportamento, se perde ou não perde cliente, porque não está sobre o quanto a quantidade de vendas. Está atrelado à qualidade de como você faz essas vendas, que no fundo, o dono de restaurante precisa de margem, né? Quem não quer hoje ver o dinheiro voltando? Quantos donos de restaurante trabalham arduamente e ou não sabe onde está saindo esse dinheiro e onde está sangrando, ou sabe, mas infelizmente ou não tem tempo ou não sabe por onde executar essa melhoria. Esse ponto de vender e não saber para onde está indo o dinheiro é algo muito clássico. Você vê faturamento alimenta o ego, eu estou vendendo 500, 600, 700 mil e tem gente hoje vendendo 200 que está fazendo mais lucro. Vitor, o papo tá muito bom. A gente tá chegando ao fim de mais um episódio aqui do A10 Talks e eu tenho a pergunta do milhão para você. Se você fosse abrir um restaurante hoje, começando do zero, Casa Estrela, botei até um nome para despertar aí a ideia. Cara, o que você faria de diferente? O que você não abriria a mão utilizando hoje todas as ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial que estão ao teu redor? E o que você colocaria em prática desde o início se você tivesse essa experiência de empreender? Perfeito, Jean. Cara, vamos lá, né? Eu acho que isso é muito natural a gente refletir, vivendo esse tempo todo no mercado de food, bate aquela vontadezinha de, pô, e se a gente fizer o nosso, né? Mas vamos deixar para quem faz isso há mais tempo, né? Mas vamos lá. O que que eu diria? Eu acho que, primeiro, eu não começaria pelo produto em si e elaboração já do meu cardápio. Eu faria um estudo bem forte com o que a inteligência artificial me proporciona hoje. Então, coisas que eu levaria semanas ou possivelmente meses, eu consigo em um café ter essa inteligência, que é literalmente aquela famosa análise de mercado que a gente fala. Então, eu entenderia muito no detalhe o comportamento de compra do nosso consumidor final, onde que está a maior dor, o que ele sente falta, rodaria de fato essa pesquisa e ouviria muito o cliente final e entender o que está doendo, né? Eu acho que esse seria o primeiro ponto para eu conseguir chegar numa conclusão de fato, qual é a frente, segmento e a cultura que eu quero implantar no meu negócio. Paralelo a isso, a gente já vai para um cardápio mais enxuto, aí eu acho que como é que eu definiria estratégia? Eu começaria uma operação delivery, desenhando ali quase que um MVP, né? Sem botar aquele investimento tão alto de início. Validei a minha ideia, garanti que realmente eu tô com a marca sendo quista e fortalecida, a gente iria para o salão. E aí, falando do delivery, aquele cardápio enxuto, no máximo ali seus 15, 20 itens, dependendo da complexidade, se não até menos, e garantiria essa variância entre matriz BCG diária. Garantiria não ter produtos no meu cardápio que esteja deixando dinheiro na mesa. E eu não começaria no improviso. Eu acho que esse é um dos maiores, grandes riscos. Então você que é empresário, que está começando a se aventurar nesse mundo agora, não deixa para profissionalizar seu negócio depois de já ter começado. Então eu escolheria os parceiros certos para vir comigo nessa jornada. Não começaria anotando em planilha, não começaria anotando em papel, não deixaria para calcular meu CMV depois, não deixaria para ver realmente montar uma DRE, entender quais são as minhas variáveis depois. Então eu teria realmente um parceiro lado a lado para, desde o início, automatizar processo. E por fim, a gente já indo para o mundo do que você falou muito do CRM, eu preciso garantir que eu tenha a leitura dos meus clientes, né? Então, eu preciso garantir que eu saiba exatamente a jornada de compra, o hábito de consumo do meu cliente, a frequência que eles voltam, quem é o meu perfil ideal de cliente, como eu atraio melhor eles, como eu fidelizo, como eu transformo em fã. Paralelo a tudo isso que eu comentei de gente e gestão, que é imprescindível, né? Preciso ter uma forma de engajar meus colaboradores, porque ele também é meu cliente. Eu tenho meu cliente final, mas os meus colaboradores são nossos clientes também. Então eles precisam estar felizes, precisam estar satisfeitos, precisam estar bem remunerados, bem treinados. Então acho que eu veria esse 360, né? E é um pouco do que no Nula naturalmente a gente tenta construir, né? Um ecossistema que vai de uma ponta a outra, fazendo junto com o cliente toda essa jornada 360. É dar a mão e botar em prática. Para Isso. concluir, eu queria trazer para cá um case aqui, vida real.
A gente há pouco tempo recebeu em um dos nossos ciclos de mentoria um casal que abriu uma hamburgueria de casa, totalmente no improviso. Marido e esposa, os dois ficaram meio que no mesmo momento desempregados e num condomínio de casa decidiram comprar uma chapa pequena e montar um negócio. Que a gente sabe que também esperar estar 100% pronto, muitas ideias não são executadas. Então eles fizeram um MVP de casa com risco controlado, começou a vender 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mil reais mês vendendo da garagem, e foi onde eles nos procuraram e veio essa pergunta: cara, mas eu preciso ter um sistema? Eu falei, você precisa. Eu preciso ter um canal próprio? Você precisa. Então, se você quer profissionalizar, você quer sair da garagem da tua casa, você quer abrir uma loja, eu vou te conectar com uma empresa de equipamento que vai te ajudar a montar a tua cozinha com os melhores equipamentos, tempos e movimentos certos para a tua equipe ter o menor deslocamento possível. A gente vai começar um canal próprio do dia 1, a gente vai conectar uma plataforma de CRM, você vai ter um PDV que fala a tua língua, que te ajuda a não ter esse medo do indicador, né? Principalmente eu acho que tem isso. Tudo aquilo que é muito técnico, que é complexo de botar em prática, ele assusta o empresário. E empresário assustado, ele não coloca em prática. Então eu acho que é esse insight. Você está começando um negócio, esse papo aqui é um papo de... A gente encurtou, a gente trouxe pontos aqui, daria para a gente desenvolver muito mais. A IA hoje ela é um aliado. As ferramentas que estão utilizando tecnologia, elas estão aqui para simplificar a vida do empresário. Tomara que o Nola tenha ainda longos anos com esse tipo de implantação que a gente está vivendo, onde vocês estão ali ombro a ombro, nos grupos, atendendo, cruzando donos de restaurante dentro do ecossistema do grupo de vocês, para que eles possam conhecer pessoas nessa jornada solitária, né, de empreender no Brasil. E Vitor, e se você ficou até aqui, se você assistiu esse episódio, a gente está ganhando muito aqui com essa troca. Espero que você esteja aprendendo, que a cabeça começou a abrir para o universo de possibilidades. Mas o Vitor trouxe aqui um presente, né? Um presente para o nosso telespectador. Então, você que tem food, um restaurante ou quer empreender, Vitor, deixa aí uma condição especial para quem quer saber mais sobre o ecossistema do Nola. Boa. O que você trouxe pra galera? Maravilha. Pessoal, acho que tá o QR Code aí na tela, né? Eu acho que eu tava pensando bastante a melhor forma de conseguir contribuir para o empreendedor hoje. Eu acho que nada melhor do que vivenciar um pouco do que a gente tem falado aqui na prática do nosso ecossistema. E hoje, de fato, para a gente ter um atendimento high touch, premium, eu não consigo liberar implantações gratuitas. A gente está fazendo um formato bem diferente, justamente para ter esse atendimento personalizado, construir mão a mão. Então, na hora que o cliente entra, a gente participa da desenho do cardápio, ficha técnica, sobe tudo no sistema, para que ele só tenha essa mudança de sistema ou inserção de um novo sistema de uma maneira bem fluida. É uma consultoria de fato. Mas para você que está aqui assistindo a gente, eu acho que vale a pena esse investimento. Eu quero realmente dar mais acessibilidade ao dono de restaurante, para que o meu sonho é que todo mundo, ou pelo menos a metade, todo mundo ainda é muito ousado, consiga ter esses números na ponta da língua, sabe, Jean? Então a condição que a gente está dando aqui é literalmente isentar 100% o custo dessa implantação, que só a nível de curiosidade ela está por volta de R$ 1.500 por loja, tá? E além de isentar, a gente dá 2 meses de degustação para que você consiga vivenciar na prática como o Nola realmente pode transformar a sua vida no dia a dia. Muito bom. Então, galera, é isso. Implantação na faixa, 2 meses de mensalidade para você que clicou nesse link, que veio através do podcast. Então, na hora que você preencher o formulário ou for através do Instagram, das redes sociais do Nola, procurar o time ali de comercial, você fala: eu vim do podcast do A10 Talks, que eles vão ter um prazer imenso em apoiar vocês. Vitor, obrigado por essa condição especial. Que isso traga bons frutos para quem está empreendendo e para vocês que estão crescendo nessa jornada de tecnologia. Com certeza, Muito com bom. certeza. Pessoal, vou deixar então a provocação final. A gente falando de alguns cases, eu tenho um case muito bacana que é sobre a automatização do nosso autoatendimento também. O mercado fora aqui do país, né? Não sei se vocês acompanham, mas é muito comum. Mais de 50% do food, o mercado de food nos Estados Unidos, ele já tem a prática do autoatendimento, que a gente está falando ou na mesa ou com totem. E quando eu falo autoatendimento, é realizar desde o seu pedido até a compra
final direto pelo autoatendimento. Não fiquem com medo dessa mudança. Testem, validem. Isso faz muita diferença. O nosso parceiro que eu falei, cliente, ele aumentou em 38% em toda a rede o ticket médio, simplesmente por ter colocado o totem de balcão, porque a gente percebeu que o cliente ele gosta de ele mesmo escolher o que ele quer mais. Então, a venda sugestiva, a gente tem um software do nosso totem bem diferente, né? Ele é bem dinâmico. A venda sugestiva, da sobremesazinha, com outros tipos de pedido, o momento certo de incorporar, o cliente prefere hoje fazer o pedido por conta própria do que ficar dependendo ou de um garçom, de um atendente, ou às vezes perder o time por isso. Então fica aí só uma provocação, reflitam sobre, para quem já estava pensando, eu acho que vale muito, muito essa provocação e testar como que seria. E Jean, obrigado demais pelo convite, foi um prazer imenso, eu amo esses tipos de troca, como eu falei, estou super aberto para a gente construir aí comunidade, eventos, o que for, mas muito obrigado aí, desejo sucesso demais aí nessa sua iniciativa, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e tanto. Bom demais, cara. Obrigado por ter vindo, por ter aceitado esse papo, esse episódio tá recheado de informação para quem tá empreendendo. Assistam a gente. Esse material vai estar no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. Estrela, obrigado demais. Prazer imenso estar aqui. Equipe aqui do estúdio do podcast, equipe que está aqui com a gente, os parceiros que fizeram isso aqui acontecer, nossos apoiadores. Lindo demais, que seja o primeiro de muitos. E vamos embora. Com certeza. Vamos entregar o ouro, vamos trazer gente que quer fazer esse mercado se desenvolver. Vamos junto nessa. Boa. Muito obrigado, Bora, viu? que junto a gente é mais forte. Bora! A 10 Bora, é isso. O olho que faltou para Valeu, esse negócio. pessoal. E agora não tem volta, hein? Vambora, vamos nessa. Bora!